Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Obrigado eu, Enio. É muito bacana estar aqui acompanhando o seu programa, conversando com as pessoas que acompanham o canal. Obrigado pela oportunidade. Vereador, o senhor integra o Partido Novo. O Partido Novo que tem características absolutamente diferentes de tudo que a gente conhece aí, pelo menos dos partidos, né? Tem uma filosofia de trabalho bastante definida, né? Como tem sido essa relação do vereador Neto Peters do Novo com a gestão municipal, com o prefeito Adriano Silva, que também é do Novo? Bom, está sendo excelente. Nós temos uma possibilidade muito boa de levantar os problemas e buscar as soluções também. Então, ser da situação ele é bem importante nesse sentido. A prefeitura, o prefeito vem fazendo um bom trabalho e nós da Câmara de Vereadores estamos apoiando esse bom trabalho. Eu vejo com bons olhos esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto. Um dos pilares meu é relacionado à fiscalização, igual a gente estava conversando nos bastidores. Então a gente vem continuando fazendo fiscalizações diversas sobre a área da saúde e diversos da educação e tudo mais. E mesmo assim, mesmo eu sendo do mesmo partido do prefeito, a gente vem fazendo fiscalização, buscando desburocratização em conjunto, e aí não é só levantar o problema, é também ir tentar buscar a solução junto à prefeitura, a melhoria de processo também. Vereador, o senhor dizia fora do ar aqui para a gente que esteve nos postos de saúde checando como é que estão as reservas de medicamentos, o que o senhor encontrou, está tudo sob controle, é preciso uma atenção especial nessa área por parte da Secretaria de Saúde? Então, a questão dos medicamentos é uma reclamação que a gente recebeu no gabinete. Teve um munícipe que nos passou essa denúncia. Nós conversamos com o munícipe e entendemos o que estava acontecendo e quando a gente fez o mapeamento da fiscalização, a gente decidiu, vamos numa UBS, na UBS que ele definiu do Iririú, e vamos pedir 10 medicamentos por amostragem, ver se existe o medicamento e se a data de validade está correta. Então, nós fomos lá, pegamos 12 medicamentos. Um estava faltante naquele dia, omeprazol. Um ponto importantíssimo, Enio, é que o próprio servidor público, quando a gente esteve lá para fazer essa fiscalização, ele gostou, porque ele sabia que a gente estava cobrando, ia reclamar e ia levar essa informação de que estava faltando um medicamento omeprazol naquele dia para a Secretaria da Saúde. Então ele viu que nós estávamos indo para apoiar eles, foi bem interessante essa fiscalização, teve um resultado bacana e a gente continua e ficou de voltar no mês de novembro para fazer uma nova fiscalização e aí selecionar parte desses medicamentos que já foram contados e visto a validade e outra parte também sempre por amostragem. Então é uma espécie de auditoria nessa fiscalização. Vereador Neto Peters, o Novo tem, como eu disse, algumas características um pouco distintas, né, dos demais partidos e uma delas é a de não permitir ou não recomendar que os candidatos eleitos, né, os integrantes do partido que ocupam cargo eletivo, possam desistir no meio do mandato, por exemplo, para ser candidato a deputado estadual, um vereador, por exemplo. Como é que o senhor avalia essa questão, já que há uma expectativa muito positiva em relação a esses nomes todos que apareceram, por exemplo, em Joinville do Novo, e é claro que quando a gente se fala em político, a gente espera que ele construa uma carreira sólida, estável, ocupando, inclusive, outros cargos. Como é que tem sido para vocês trabalhar com essa circunstância de não poder se candidatar, por exemplo, a deputado estadual? Bom, eu estou bem tranquilo porque nós, vereadores do Novo, a gente assinou um termo de compromisso onde a gente é obrigado a cumprir os 4 anos de mandato como vereador. No meio do caminho, no caso, ano que vem, a gente não pode sair para deputado federal, estadual, senador, o que for. Então, a gente assinou um termo de compromisso. Essa é uma regra importante que nós temos que cumprir e eu me sinto muito confortável em seguir essa regra porque durante a campanha a gente se compromete com as pessoas, tem compromissos e a gente precisa demonstrar trabalho relacionado a esses compromissos. Então, eu me sinto bem confortável em seguir essa regra. Mas mesmo assim o partido está avaliando outros nomes, tem outras pessoas fazendo o processo seletivo. Aqui no estado de Santa Catarina, cerca de 70, 80 pessoas estão fazendo o processo seletivo para deputado, senador. Até para governador a gente tem um nome já, ainda a gente não tem divulgado para governador, mas o partido vem se organizando e mantendo a sua regra, o termo de compromisso é importante. Só para lembrar, tem muitos vereadores que se candidatam a deputado
não é nem porque tem a pretensão de se eleger e ir para a Assembleia ou ir para Brasília, né? É uma espécie de campanha política fora de hora, então eu acho isso bastante positivo. Vereador, eu vou pedir para o pessoal da produção soltar as imagens, porque nós temos um símbolo de Joinville muito legal, que é o Monumento ao Imigrante. Eu vou pedir para o Xará, o Neto, soltar esse aí é o monumento. O Neto está lá soltando na produção. E o que aconteceu? Em 2017, esse monumento sofreu um vandalismo e a arma, que é uma arma que fazia parte da escultura, acabou sendo quebrada, posteriormente o braço, e você vê que até hoje ele continua na mesma situação. Na gestão anterior, o prefeito Udo Denner tinha conseguido que uma empresa se colocou à disposição para fazer a restauração dessa estátua, enfim. Eles fizeram aquela base de concreto, foi feita uma melhoria, mas não mexeram com a estátua que é de bronze, que tem algumas características aí que exigem um conhecimento acima da média, talvez por isso que esse processo não avançou. Como é que o senhor vê esse tipo de escultura, um monumento importante que representa a colonização, a formação de Joinville nesse estágio? Essa demora toda, eu sei que não é uma atribuição do senhor fazer isso, mas certamente é averiguar por quê. Em que estágio se encontra essa escultura, enfim, a restauração desse monumento? Bom, é uma pena que o monumento está nessas condições, né? É uma questão de que em janeiro já começou uma licitação para fazer a manutenção dessa estátua e tudo mais. O ponto é, em determinado momento, uma empresa ela assumiu a praça para fazer todo o cuidado da praça e ela queria assumir também a manutenção dessa estátua. Então, essa empresa ela ficou responsável por assumir a manutenção da praça. Por algum motivo, essa empresa ela não conseguiu fazer a manutenção da estátua, ela precisa ser por um artista certificado, um artista que tenha qualidade no trabalho e tudo mais, e aí voltou para a prefeitura. Em meados desse ano, a prefeitura voltou a fazer a licitação, tinha cancelado a licitação, porque era melhor que a empresa que está doando para ter o cuidado da praça, ela custeasse esse valor, então a prefeitura voltou em meados desse ano para fazer a licitação novamente. A licitação hoje, ela já saiu da Secretaria de Cultura, está com a Procuradoria do Município. Para você que não sabe, a Procuradoria do Município são os advogados do município que estão avaliando esse edital de licitação para ter essa manutenção na sequência. Eu sei que já passaram 10 meses deste governo e a gente já queria que tivesse resolvido, mas esse é o melhor status que a gente tem no momento e quanto antes tiver a manutenção concluída, melhor será. Vereador, a gente espera realmente que porque essa obra é muito representativa, né? É um símbolo de Joinville, né? Foi inaugurada em 1951. Além disso, o escultor que a fez é o Fritz Alt, então a gente tem mesmo que ter um carinho todo especial. Ainda bem que o braço e a arma estão em segurança, eles só não estão conectados ali, mas a gente espera que em breve isso seja resolvido. Vereador, a atual gestão realiza obras em horários alternativos, o que eu também achei bem legal, que foi a primeira vez que eu vi isso em Joinville. Por exemplo, trabalhando à noite, obras sendo realizadas à noite em alguns lugares, evitando o momento de fluxo intenso de automóveis, inclusive nos finais de semana. Como vereador, qual é a avaliação que o senhor faz dessa iniciativa? Excelente, era uma solicitação que já vinha da população há algum tempo. Algumas obras elas estão seguindo as licitações do governo anterior, então tem que negociar com a empreiteira para ela fazer em horários alternativos, finais de semana, à noite. Tem que negociar, conversar numa boa, até porque à noite a empreiteira tem custos adicionais, né? Uhum. Enfim. Mas há uma definição do prefeito para que sempre que possível, sempre que for possível conversar com a empreiteira aceitar e nas próximas licitações fazer as manutenções, as obras, finais de semana ou à noite. Vai ter em algum momento que durante o dia vai ser necessário devido à manutenção corretiva e tudo mais, só que é entendível, a população vai entender. Mas eu acho que esse viés de fazer as obras à noite e final de semana são excelentes. Ô vereador, recentemente a Câmara de Vereadores teve que lidar com a questão do IPREVILE, com a questão da aposentadoria do servidor. É sempre muito desgastante esse tipo de negociação.
tanto para a Prefeitura como para a Câmara de Vereadores. Como é que foi lidar com essa situação, essa sua primeira experiência com servidor? É preciso sempre lembrar que em Joinville, acho que a Prefeitura é a que mais emprega, né? É a que mais tem... não tem nenhuma empresa que tenha a quantidade de servidores, por exemplo, que tem a Prefeitura, se não me engano. Estou dando um dado aqui que eu não estou baseado em nada, em memória, eu acho que é isso. Como é que foi essa negociação difícil com o sindicato, com os servidores e essa negociação envolvendo Prefeitura e Câmara? Bom, Enio, essa foi talvez a segunda experiência mais importante para mim na Câmara. A primeira foi a CPI do Rio Matias. Que já vamos tratar, inclusive. A segunda experiência, uma curiosidade, a minha mãe é servidora da Prefeitura, eu votei a favor da reforma da Previdência. Então, assim, eu sou contador, como você bem sabe, então eu me debrucei muito nos números. A gente avaliou dados e fatos, números, cálculos, a gente avaliou tudo isso. O ponto de partida era, nós queríamos que a aposentadoria dos servidores fosse igual à do INSS, nunca pior que a do INSS, igual à do INSS. E à medida que a gente ia conversando com os servidores, com os outros vereadores, a gente foi flexibilizando alguns pontos. Então, a maioria das regras está igual ao INSS e algumas regras o IPREVIR está melhor que o INSS. Então, eu me sinto bem confortável em ter dito a todos que eu fiz o melhor que eu pude, sempre avaliando dados e fatos, nunca, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O fato é que, para alguns servidores, a regra ela foi melhor que a do INSS. Para outros, ela foi igual à do INSS. Tem alguns casos que foi melhor, tem outros que foi pior. E isso é uma questão que a gente tem que olhar a massa de dados toda e estipular a regra para a maioria das pessoas. Nós não vamos conseguir fazer para todos, se for para fazer para todos, vai deixar do jeito que estava. E realmente tem um déficit, inclusive o sindicato pagou uma segunda auditoria e a segunda auditoria demonstrou que existia déficit. Então, demonstrando a importância dessa reforma para o município e principalmente para o servidor, para garantir que vai ter recurso para ele receber a sua aposentadoria, a sua pensão em dia. Vereador Neto Peters, em relação às intermináveis obras do Rio Matias, que não tem nada a ver com a gestão Adriano Silva e nem com essa legislatura na Câmara de Vereadores, porém, esse abacaxi caiu na mão de vocês que vocês tiveram que avaliar, fazer a CPI, na verdade, né? E que apresentou dados assustadores. Por exemplo, aquele dinheiro todo que foi investido lá, neste momento não está trazendo benefício algum para o contribuinte. Esse é um fato indiscutível, né, vereador? A obra ela tem uma característica de ela ter uma efetividade parcial, ou seja, mesmo tendo chuvas, vai continuar tendo enchente aqui na região central da cidade, mas não lá na região da Rua Otto Ben, por exemplo. Então ela tinha uma efetividade parcial, ela concluída. Sem concluir, então ela acaba tendo menor efetividade. Uma curiosidade importante foi que a CPI do Rio Matias, primeiro 12, 13 vereadores assinaram o requerimento para abrir a CPI, nós já poderíamos abrir a CPI, depois eu fui batendo de porta em porta, conversando com todos os vereadores e todos os 19 assinaram a CPI. Essa de bater de porta em porta foi uma curiosidade que foi o vereador Érico quem sugeriu, aí eu fui porta em porta e deu certo. Eu tinha um medo extremo da CPI do Rio Matias, por quê? Porque era o primeiro ato como vereador, você bem sabe que eu nunca fui vereador, e eu tinha um medo de virar em pizza, a gente só fica falando, CPI, pizza, não sei o quê, não sei o quê. Então nós olhamos 60 mil páginas de documentos, o relatório da CPI teve 300 páginas, nós ficamos lendo 10 horas o relatório da CPI. A Prefeitura de Joinville hoje está processando a empreiteira, a empresa que fez o projeto e a seguradora, pedindo para ressarcir 6 milhões de reais. E a gente sabe que o Ministério Público Federal continua avaliando para ver uma ação civil e criminal sobre as pessoas. Então, As pessoas que o senhor se refere, as pessoas que estavam envolvidas na antiga gestão? Sim, são as pessoas da gestão anterior, são as pessoas das empresas relacionadas, as pessoas que a gente colocou no relatório, né? Então, ele foi feito de uma maneira muito técnica o relatório. A primeira oitiva, por exemplo, eu cheguei com 2 páginas e um monte de pergunta e fui fazendo um monte de pergunta para as pessoas que estavam lá. E ao longo do tempo eu olhava para o lado e via os meus colegas fazendo a mesma coisa. Então a gente definiu uma forma de trabalho e foi trabalhando junto.
E eu acredito bastante que o Ministério Público ele vai dar uma resposta importante para a população com relação às ações civis e criminais com as pessoas, né, as pessoas físicas no caso. Os nossos 2 assessores, um de finanças públicas e uma advogada, continuam apoiando o Ministério Público, cedendo alguns documentos, dizendo qual que é a página que está o documento. Então eu acredito bastante que o Ministério Público vai dar um indicativo importante para a população joinvilense. Vereador, o senhor que teve acesso a todos esses documentos, tá? Todo mundo que viu o quanto foi investido de dinheiro lá e o transtorno que provocou essas obras no centro, inclusive afetando comerciantes de maneira irreversível. Eu conheço, por exemplo, uma comerciante que deixou o Brasil. Ela deixou o Brasil porque ela disse que ela chegou num momento ali na via gastronômica que ela não tinha mais o que fazer, vendeu o que tinha ali e acabou deixando o Brasil. E tem outros casos aí, desemprego, enfim. Até a cultura de frequentar aquele local ficou um pouco afetada, porque você deixa de frequentar um lugar por muito tempo, depois você não volta, né? Então é um problemão. Qual é o sentimento que fica no senhor que teve acesso a esses números todos e, inclusive, pôde participar dos depoimentos das pessoas envolvidas? Bom, no início, a gente viu o plano de drenagem urbana aqui do município. A primeira obra era do rio Itaúm-Açu e não a obra do rio Matias. Então foi começado pela 11ª. Então, por que foi começado pela 11ª? Porque a primeira obra precisava de 130 milhões e o orçamento que estava disponível era 65 milhões. Ou seja, não dá para fazer. A gente ouviu do secretário à época de planejamento dizendo assim: tem dinheiro, nós temos que escolher uma obra e vamos fazer essa, porque essa dá para fazer com esse recurso. Então a gente ouviu isso, ele falou no microfone da Câmara de Vereadores. Depois disso, a gente percebeu que o projeto ele tinha alguns erros. Por exemplo, para saber o que tinha debaixo da terra, se tinha esgoto, se tinha água fluvial, se tinha rede de telefonia, rede de luz, falando da Rua Visconde de Toné, por exemplo, deveria fazer um estudo técnico, deveria apresentar um projeto bem elaborado. A terceira parte do relatório da empresa que fez o projeto dizia: no início da rua cave 1,5 m e veja o que tem, no final da rua cave 1,5 m de maneira manual e veja o que tem, e depois você cava com um maquinário. Então esse não é um projeto executável, esse é um projeto simples para dizer que fez. E aí depois na parte de execução de obra começa a ver outros problemas. Enfim, até a capacidade financeira da empreiteira a gente vê como uma dúvida ali. Então a gente vê que foi meio que quase foi uma tragédia, uma sucessão de erros. Era 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. Isso eu não vejo nada como de maneira pessoal. O pessoal fala muito assim: cadê o dinheiro que está aqui? A obra era de 65 milhões, a empreiteira que ganhou por 45 milhões. Então ela ganhou pelo menor preço. Teoricamente, essa empreiteira ela acaba reduzindo a capacidade dela de fazer uma boa obra. Então o pessoal fica muito focado em cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, mas quando tem esses 20 milhões de redução entre o valor do orçado e o valor que realmente teve da licitação, demonstra que a empresa perdeu a capacidade de fazer a obra e ela precisava primeiro fazer por empreitada um pouco para depois receber o dinheiro. Então ela precisava ter fluxo de caixa. Vereador, mas, por exemplo, na iniciativa privada, se você chama um cara para consertar a sua geladeira e ele fala que sai 200, você liga para um outro que fala que faz por 70, você fica desconfiado, não fica? Mas será? Por que ou o cara lá está cobrando muito caro ou esse aqui está barato demais? Mas no caso do serviço público, eu pelo menos já ouvi falar, o senhor também já deve ter ouvido falar, que muitas vezes essas pedidas, esses orçamentos baixinhos, têm como objetivo pedir um aditivo posterior. Não foi o que aconteceu? Sim, foi o que aconteceu. Tanto na parte de projeto, houve um aditivo de 400 e tantos mil reais, e na parte de empreiteira também. Só que o prefeito anterior ele foi bem incisivo, onde ele não aceitou os aditivos. Então, nesse aspecto de controle dos recursos e tudo mais, ele atuou de uma maneira bem firme e correta. Então, possivelmente, a empresa ela poderia ter essa estratégia de querer aditivos. E a gestão anterior ela seguiu firme em não negociar esses aditivos só quando fosse um reequilíbrio de contrato, o que é normal na lei de licitações. Agora, mudando de assunto, porém ainda nessa linha das obras do Rio Matias, eu ouço frequentemente as pessoas falarem o seguinte: poxa, Enio, pavimentaram a rua aqui outro dia, aí agora veio a Águas de Joinville, escavou tudo, ou sei lá, uma outra companhia qualquer, escavou tudo e destruíram aqui a pavimentação nova. O vereador consegue
ter acesso, por exemplo, o vereador sabe, por exemplo, quando se vai se pavimentar uma rua, o vereador pode chegar lá e perguntar: tem alguma obra prevista aqui de saneamento nos próximos meses? Como é que funciona isso? Por que acontece isso com tanta frequência? Eu não falo nem de Joinville, isso acontece em vários lugares, né? Pavimenta-se um lugar, em seguida vem uma empreiteira a serviço de alguém e acaba danificando aquela pavimentação nova. Sem dúvida, esse é um problema recorrente que não deve acontecer, ou deve acontecer ao mínimo possível. O fato é que no governo anterior os secretários eles acabavam não conversando tanto, as secretarias não conversavam. Nesse governo há uma conexão, os secretários eles querem conversar, eles conversam, eles sentam na mesa junto para avaliar. Foi pedido pelo prefeito para que o presidente da Companhia Águas de Joinville e o secretário do CEINFRA, antes de proceder com uma obra, eles façam esse planejamento. O planejamento ele é importante para a licitação e ele é importantíssimo para a execução da obra. Óbvio que eles não vão acertar 100%, mas o máximo que eles acertar de primeiro vir à Companhia Águas de Joinville e fazer a sua manutenção, a sua correção antecipadamente e depois vir o CEINFRA com a pavimentação, melhor será para todos, para a prefeitura, para você, munícipe, para mim, para todos nós. Então, esse alinhamento é importante e foi um pedido do prefeito para ir nessa diretriz. Não vamos acertar de todas as formas, mas eu acredito, quanto mais a gente acertar, melhor será. Vereador Neto Peters, quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu espero que o senhor retorne outras vezes para a gente conversar. É muito legal falar com a turma nova, e não é nenhum trocadilho aí com novo, é um novo vereador mesmo, né? Com a turma que está lá ocupando as cadeiras na Câmara de Vereadores de Joinville. Como eu disse, espero que o senhor retorne sempre aí para a gente bater esses papos importantes. E já sabe para quem ligar. Tem alguma queixa aí, ó, o vereador para fiscalizar, é só ligar. Ô, Neto Peters, tudo bem? Pode ligar. Não votou no Neto Peters, não tem problema. Pode ligar também, deve ligar. Não é, vereador? Joiane, muito obrigado. Um bate-papo leve. Se tiver alguma dica sobre desburocratização também, pode mandar um recadinho, um direct, mandar um WhatsApp que a gente vai dar uma atenção. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Muito bem, conversamos hoje com o Neto Peters, vereador do Novo. Vamos fazer o seguinte?